Bem, pessoal, hipertensão intracraniana idiopática. Muita gente me pergunta aqui sobre essa doença, né? O que por que eu vou precisar tomar remédio para o resto da vida, sempre tem que fazer cirurgia. Eu vou explicar para vocês sobre o tratamento dela. Eu tenho muito vídeo aqui explicando sobre ela, mas eu vou focar agora nessa parte do longo prazo, né? Em primeiro lugar, o mais difícil é receber o diagnóstico. São pessoas que muitas vezes têm dores crônicas, né? Às vezes recebem diagnóstico de enxaqueca, às vezes recebem diagnóstico de hipertensão, de hipertensão arterial que está dando dor de cabeça, um monte de diagnóstico você vê, porque é uma doença rara. Claro que a incidência tem aumentado nos últimos anos, porque a gente consegue dar diagnóstico, né? Mas é muito mais comum você ver um paciente com cefaleia tensional, um paciente com enxaqueca, do que com hipertensão intracraniana idiopática, né? Mas é uma doença que tem os critérios diagnósticos, né? E, na maioria das vezes, vai incluir medir a pressão intracraniana, muitas vezes por uma punção lombar. E aí é o primeiro funil, porque muita gente não chega neste momento de ter esse diagnóstico e fica sendo tratado como outras doenças. Mas normalmente é refratária, ela começa a piorar e o paciente recebe o diagnóstico. Quando ele recebe o diagnóstico, a gente explica as possibilidades de tratamento. Uma delas, que cada vez mais tem ganhado relevância, é a redução de peso. É uma doença clássica mais comum de mulheres jovens, geralmente sobrepeso ou obesidade, né? Muitas ganharam peso nos últimos anos e começam a ter essa doença, né? E muitas vezes, só de você reduzir o peso, o paciente some com a dor e melhora da doença também. E esse tem sido o grande foco das terapias mais modernas. Eu canso de ter paciente aqui que chega aqui achando que vai botar válvula, isso e aquilo e tal, mando para o neuroendócrino, eles fazem a redução do peso, hoje em dia com esses remédios, Ozempic, Saxenda, né, e os outros, o paciente tem perdido muito peso muito rápido, né? Alguns até precisam de cirurgias bariátricas, mas hoje com essas medicações tem sido uma resolução muito grande e o paciente some a dor. E aí, às vezes, esse paciente eu comecei primeiro de Amox, né, que são remédios clássicos para a gente usar, o topiramato a gente usa muito para esse quadro da dor e ele melhora da dor. Ele muitas vezes reduz peso e ele fica com dúvida, Júlio, eu vou tirar ou não o remédio? O que é que a gente vai analisar? A gente vai analisar, número 1, controle da dor se aconteceu, o tempo que esse paciente está usando, se ele controlou e reduziu o peso, né? E normalmente a gente vai fazer o desmame. Então, a ideia de todo médico quando trata qualquer doença é usar o remédio por um tempo e depois suspender. Existem doenças que você não consegue fazer isso, como pressão alta, né? Eu falo, tem um vídeo aqui para você, tem hipertensão, tem que tomar remédio todo dia, não tem jeito, eu perdi peso, tudo isso, mas continuei precisando da medicação, né? Colesterol, às vezes você precisa de remédio pro resto da vida, diabetes, às vezes você precisa, né? Mas a hipertensão intracraniana idiopática, muitas vezes você não precisa. Se você, às vezes, tira esse fator que desencadeou isso, né? Como o caso do peso é muito comum no caso das mulheres, você vai retirar aos poucos. Só que, qual o fator que você vai ter? O fator clínico, que é o mais importante, a visão está ok desse paciente, a dor está controlada e muitas vezes você vai fazer o desmame lento e explicar para o paciente que pode ter que você ganhou peso novamente e voltou a ter dor, ou mesmo você ganhar peso, você tirou o remédio e voltou a ter dor. Então você tem que imaginar o seguinte, o remédio é seguro, ele é eficaz, ele pode ser usado de forma crônica, mas a gente médico e sabe que para o paciente, quanto menos droga ele usar, melhor. Então, se ele puder ficar sem, com a pressão controlada, excelente. Como a gente vai saber se a pressão dele intracraniana está controlada? Pela condição clínica dele, pela parte visual dele. Então, nunca é fácil a retirada do remédio, nunca é simples esse processo. Às vezes você desmama, você tira um pouco, observa, o paciente ficar bem, você tira. Às vezes ele vai ficar anos bem, daqui a pouco volta teu quadro, ganhou peso ou por outro fator, você volta a utilizar esse remédio. Então, são remédios seguros, eficazes, feitos e possível você usar por longo prazo ou até por uma vida inteira, mas claro, você vai tentar controlar e utilizar o menor tempo possível dentro do contexto do paciente. Às vezes você tirou o fator que desencadeou a doença, que foi a obesidade, e o paciente melhora, não vai precisar mais de nada, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.